Saúde os irmãos na paz do Senhor, amém, queridos? Amém. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Salmos, de número 29. Glória a Deus, aleluia. Um privilégio estar na casa do Senhor uma quarta-feira, né? Friozinho. Na interpretação humana de tempos, amanhã é o inverno, né? Inicia-se o inverno. Mas o pastor Marcos falou que já adiantou na Cidade Nova. Chegou mais cedo. Quero agradecer a Deus por isso, estarmos aqui, com minha família. Peço perdão aos irmãos, sábado e domingo eu fiz uma confusão de data, tá? Mas sexta eu estava aqui, assumi o compromisso lá no congresso da orquestra em Guaratinguetá. Eu dei minha palavra aqui e acabei não estando presente para cá. Meu coração queria estar aqui, mas tinha que honrar com meus compromissos, né? E já faz 5 meses que eu congrego com os irmãos aqui. Eu estou muito alegre, desde fevereiro para cá, já são 5 meses, passou muito rápido, né? E quero agradecer diante da igreja, ainda que tem poucos membros aqui, mas dizer quão grato eu estou, pastor Marcos, pastor Pedro, pastor Jonas, por dar essa oportunidade a gente de congregar, conhecer novos irmãos, conhecer uma família, uma igreja de família reunida, né? Essas são minhas palavras de todo o meu coração para os irmãos, amém? Eu agradeço tudo isso. Vamos ler 29, Salmo de Davi, verso 1, pode ser? Vamos ler, a minha Bíblia é diferente. Dai ao Senhor os filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, ó Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz soltar como um bezerro ao Líbano, em Sirião, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas, e no seu templo cada um fala a sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia. Glória a Deus, pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Lembro que no começo da minha conversão, os Salmos, a primeira coisa que eu li, o Salmo 115 nosso, da Bíblia protestante, os evangélicos, é o Salmo 119 da Bíblia católica. Eu lembro muito bem que a tradução da Bíblia, ela é diferente, atribuindo algo mais pela religião. Vocês vão entender que o Salmo 115 é um salmo pesado e difícil de ser engolido para os irmãos de outra religião. Não quero afetar, não quero pregar religião, mas eu lembro que quando eu me converti, eu comecei a aprofundar nos salmos, porque aquilo chamou minha atenção.
e, se eu não me engano, são 75 salmos escritos por Davi, e são mais 26 atribuídos diretamente com ele, né? Então eram os cantores o maestro de música escrevia salmo e apresentava-se Davi, e Davi dava o acerto, o carimbo, né? Falava: esse vamos louvar, vamos entoar no templo. Então o artista, né? Não artista, mas o escritor principal dos salmos é Davi, e esse não é diferente. E que, se for analisar o Salmo, se eu não me engano, o número 8 e o Salmo 19 e o Salmo 29 tem ligação entre si. Ele poderia ser um só salmo, e acaba no Salmo 29 esse salmo, tá? Eu quero que vocês entendam que Davi, ele atribui o Senhor, ele tributa ao Senhor todo o seu conhecimento no que ele viveu, ou no conhecimento que passaram para ele, e tudo aquilo ele escreve em frases, né, de cânticos, frases que era entoado em templo, mas de profunda alma, né, de alma abatida, profundas palavras. As palavras eram alvas, e as palavras pareciam que, quando a gente lê alguns salmos, né, ela entra dentro do nosso coração, traz esperança, traz conforto, e traz um poderio grande do Senhor em nossas vidas. Eu quero entender que esse salmo que Deus colocou em meu coração para ministrar para a igreja de quarta-feira, que vem atribuir nos dias de hoje. Ele diz no verso 1 e no verso 2, né? Tributai ao Senhor os filhos de Deus, e tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorar o Senhor na beleza da santidade. Parece que Davi está exortando o povo para adorar o Senhor de forma correta, de forma que agrade ao Senhor. Aqui a beleza da santidade, ele fala glória devida ao seu nome. Não é o louvor em si, mas quem adora. Percebe-se que quando Deus, filho de Adão e Eva, Caim e Abel, né? Se for para analisar, os dois, Abraão, meu Deus do céu, Adão e Eva ensinaram Caim e Abel a forma correta de adorar o Senhor. Só que Caim, ele não quis, vamos dizer, dar o seu melhor. Se a gente fala, o Senhor não olha a adoração, ele olha, mas ele olhou como Caim adorou. Ele não deu o seu melhor. Ele falou: olha, eu peguei algumas coisas daqui, Deus não está preocupado, porque eu aprendi com o pastor Sebastião, glória a Deus, ele ainda está vivo. Ele me ensinou que nós não temos que forçar a dar glória a Deus. A gente tem que adorar o Senhor pela beleza da sua santidade. Nós temos que adorar o Senhor porque Ele é poderoso e grandioso. Então o que o salmista está dizendo aqui, o Deus, Ele sabe a sua força, Ele sabe o seu propósito de adorar. Então, se Ele já sabe o que você vai adorar, então adore a Ele de toda a sua força. Tributai a glória devida ao seu nome, Senhor, na beleza da sua santidade. Que maravilha! Os anjos, eles adoram o Senhor, porque eles olham para Deus. Você vê em Isaías capítulo número 6, os serafins, ele tem 6 asas, ele esconde, né, o rosto, mas ele está o tempo todo cantando um hino só: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não é o porque ele adora você com uma roupinha dessa, de terno, porque terno não adora nada, né?
sapato social não adora nada, microfone não adora nada, instrumento, apesar que a gente louva o nome do Senhor, né, do nosso todo entendimento, mas sem Ele o instrumento não faz nada, a cadeira não pode fazer nada. Mas quando você adora o Senhor, não é que Ele se manifesta, os resultados da adoração se manifestam em ti. Quando os anjos se adoravam, olhando um para o outro, dizendo: Ele é santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, que estava na terra, viu o templo se mexer, as colunas da igreja. Você parou para imaginar que aquilo que sustenta aqui a igreja começar a mexer o templo, balancear o templo, na medida que eles adoraram, e a fumaça se encheu de toda a glória. Se a gente fazer um acordo aqui, um propósito de adoração de todo o nosso coração, se a gente estender a nossa oração ao Senhor, eu tenho certeza que Ele se manifesta em glória nessa noite. Interligado com tudo isso, olha o versículo de número 3: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. Olha, ele fala: ouve a voz do Senhor sobre muitas águas. A gente espera Deus falar conosco de uma certa maneira, de usar um profeta, ou alguém, ou algo, ou o próprio Deus, ou o próprio anjo aparecer e falar: oi Rubens, eu vim falar com você. Não, Deus, Ele está em todos os lugares. O salmista está alertando aqui: ouve a voz do Senhor sobre muitas águas, ou sobre as águas, troveja o Deus da glória. Ele está falando que a força, muitas das vezes, da natureza, a gente passou por um desastre, tenho que falar, no Rio Grande do Sul, enorme. Quantos por cento o Rio Grande do Sul está sobre as águas? Agora melhorou, né? Mas essa gente tem que enxergar a voz de Deus sobre essas águas. A gente tem que enxergar Deus falando conosco sobre tudo isso. A gente tem que enxergar Deus falando sobre a natureza. A natureza era grande, poderosa, né? A Amazonas é enorme, mas ela não tem o seu autonomia de decidir tudo. Tem alguém que rege ela, pastor Pedro. Tem alguém que ordena ela. E é difícil de ouvir a voz de Deus nessas circunstâncias, mas Ele fala. Não muito tempo, em 2020, começou 2021, a maior pandemia que já vivida no planeta Terra. Eu estava lendo um estudo lá, que permite eu dizer que aquilo tomou uma proporção gigantesca, da alta sociedade até a menor sociedade sofreu com isso, do país mais rico, menos rico, mais pobre, sofreu disso. Começou lá na China, mas abrangeu o mundo inteiro. Parecia que Deus, não parecia, eu quero falar com toda a propriedade, que Deus estava falando conosco. Parece que estava freando a humanidade. Opa, vocês estão indo longe demais. Eu estou falando que debaixo da unção de Deus, se a gente for parar a pensar, estão criando robôs que parecem humanos, agora fazer cirurgia de cérebro, né? Cabeça, colocar em outro corpo. É uma loucura. Parece que Deus freou. Opa, o homem faz plano. Os governos são governados com toda a autoridade, mas quem ordena as coisas ainda é o Senhor. Ouve a voz do Senhor, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. Ele fala à igreja, porque os líderes, os presidentes, os governantes,
Eles queriam, não estavam preocupados com você, comigo, ou com os parentes que a gente enterrou, não, com o luto que a gente ia viver, com a doença que ia deixar sequelas, que a vacina fez muitas sequelas. Não, eles estavam preocupados com o PIB nacional, eles estavam preocupados como que o mundo ia reagir diante de tudo isso. Mas o Senhor continuou falando: o homem vai descobrir a cura. O Brasil está aí, mas eu vou falar com o Brasil. Eu sou o Senhor das muitas águas. Eu falo. A voz do Senhor, verso 4, é poderosa. A voz do Senhor cheia de majestade. Verso 5, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despadece os cedros do Líbano. Cedro é uma madeira, uma árvore forte, construía a casa, fazia um monte de coisa. Ela era a coluna de muitas casas. E a Bíblia está falando que ele destrói a coluna, ele destrói a madeira forte. Por quê? Porque ele é o Senhor, majestade. Sim, ele despadece os cedros do Líbano. Olha o versículo: a voz do Senhor faz soltar como um bezerro o Líbano e o Sirião com bois e selvagem. A grandeza de tudo isso daquela época da terra, o Senhor é como um bezerro pequenininho. Ele faz antecipar o parto de um bezerro pela sua voz. Olha, percebe-se que ele fala: a voz do Senhor está sobre muitas das coisas. Os discípulos estavam apavorados. A água entrava no barco e Jesus dormindo. A certo ponto ele falou: mestre, a gente vai morrer. Tem um hino da harpa, eu estava vendo ali, 578. O mestre se revolta. O mestre no mar se revolta, as ondas querem, né? Então acordaram o mestre. Ai, que maravilha! Acordaram o mestre, água, por favor, abaixa o vento, por favor, se aquieta. Ele é o Senhor, Ele fala conosco de diversas maneiras. A quem é esse que até o mar se responde, até o mar obedece a Ele, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O Líbano, os bois, ele antecipa. O Senhor, ele despede com chamas de fogo na sua voz. A voz do Senhor tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O Senhor faz da cria, as corças desnudam os bosques. O Senhor, seu templo, tudo diz glória. É a voz do Senhor, queridos amados irmãos. Pela sua voz Ele criou tudo que existe nesse mundo. Ele tornou existente aquilo que não existia. Ele falou pela sua voz. Você imagina a voz? Haja luz. E a gente vem nessa quarta-feira fria, como o nosso querido pastor Max diz, a gente poderia estar jogando videogame lá, né, fazer outras coisas, mas não, a gente veio ouvir, irmão Elis, diácono Elis, a voz poderosa do nosso Deus. Aleluia! A voz do Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Verso 10 é maravilhoso. A voz do Senhor foi a mesma que falou para a serpente, e a mesma que fala e falou para João. Escreve Apocalipse, que é o fim. E essa mesma voz que falou para a serpente, Adão e Eva no jardim do Éden, é a mesma voz que falou para João escrever Apocalipse. Então ele falou no princípio e fala no fim.
Então está dizendo aqui o salmista: presidirá para sempre. A voz do Senhor está sobre todas as coisas. A voz do Senhor está na vida, a voz do Senhor está na morte, a voz do Senhor está em todas, no inferno. A voz do Senhor está até no inferno e estará no céu, ainda está no céu. A voz do Senhor está em todos os lugares, porque Ele preside para sempre, Ele reina para sempre. Por isso que eu convido a você, meu querido amado irmão, não forçar a dar glória, né? A gente tem esse costume, mas eu não sou contra isso, eu acho legal, porque quanto mais a gente dá glória, mais o Senhor se manifesta. Mas a gente tem que lembrar que a gente deve, ou melhor, devemos adorar o Senhor, porque Ele é majestoso, e a voz dEle reina para sempre, Ele está para sempre. Percebes? Que Ele profetiza para a mulher: nascerá de ti um varão que pisará na cabeça da serpente, e da semente da mulher reinará sobre todas as coisas. Mulher, ora, sabemos que mulher não produz semente, então é um mistério do Senhor. Tinha que ser um mistério. Jesus, ele tinha que nascer sobre um mistério. Quem produz a semente é o homem, né? Então a mulher, ela é uma incubadora que germina tudo aquilo. Só que então da semente da mulher, então nasceu Jesus sem nenhum pecado, sem nenhuma podridão. Ele nasceu sobre a mulher, né, da mulher, para mostrar ao mundo que Ele é o Senhor. Ele falou para Lázaro morto, fedia, fazia 4 dias que morreu, mas a voz do Senhor entrou dentro daquele túmulo, falou: Lázaro, venha para fora. Você acha que Ele não vai falar, meu querido e minha irmã, meu irmão, lá no hospital, se a gente não orar? Se Ele não falar, você acha que Ele não vai falar diante lá do teu trabalho, que te persiga ou que te acusa? Você acha que Ele não vai falar para o mar: calma, não invade mais? Você acha que Ele não vai falar para tudo aquilo que está diante do seu governo, falar: eu que comando, eu que decido, pode o homem querer ou não querer, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele preside entre os dilúvios, como um rei o Senhor governará. Em Apocalipse capítulo 18, 19, acontece um deslumbrante no céu, fala sobre a Babilônia, que vai cair um dia, e o governo, ele se alia com a Babilônia, com o sistema, faz prodígio em sinal, né? Aí é contado sobre a sua queda. No capítulo 19, se eu não me engano, fala da noiva, que ela é revestida do linho puro, aleluia, que tudo aquilo vai acontecer com ela, e ela vai estar preparada para receber o noivo, futuro. E aquilo lá, quando eu estava lendo, que lá foi pregado, mexeu comigo. É o futuro que vai acontecer. Ainda a gente vive no princípio das dores. Ainda parece que o Senhor ainda é advogado. Ele está diante de Jesus, do nosso Senhor Deus poderoso. Jesus está lá falando diante do Espírito Santo de Deus, ainda intercedendo por você, ainda dando uma segunda chance para aqueles que estão no mundo, ou aqueles que estão no hospital. Eu lembro quando eu fiquei internado no hospital, aquilo mexeu comigo grandemente, e parece que eu não queria ouvir a voz do Senhor, mas o Senhor estava falando comigo grandemente lá no hospital, não só comigo, mas com a minha esposa. Parece que Ele queria falar: olha, filho, filha,
Porque no ano 2022, eu comecei a abraçar tudo. Eu queria começar, vou dar uma vida melhor. Quero terminar o apartamento, quero comprar um sofá de 6 mil reais, né? Eu quero fazer umas coisas, vou dar o melhor para a família. Eu comecei a abraçar tudo. O pastor Marcos, eu comecei tudo que me chamava eu pegava. Eu comecei a viajar, e as coisas começaram a bater uma com a outra, as datas começaram a bater. Aí eu falei, Senhor, o que acontece? Aí no dia que eu fiquei internado, que eu fiquei com sintomas, era um concerto lá em Taubaté, e era solo de primeira trompa. Aí eu falei, Senhor, mas como é que não tinha condições nenhuma de eu tocar? Deus falou comigo. Eu não conseguia nem olhar, eu olhava, acordava e vomitava. Eu olhava o carro estava lá em cima, o carro do pastor Marcos está aqui em frente. O pastor é o seu carro, né? É o carro dele, né? Eu olhava aqui, quando eu olhava, se eu tivesse aqui sintomas, ele estava em cima, depois ele estava aqui embaixo. Aqui. Eu não conseguia olhar reto. E mexia com o estômago, vomitava, a pressão baixava, aí dava remédio para subir, se subia alta, era 17, 18, dava de novo remédio para baixar, aí era 11, eu estava então como cobaia ali no médico. Então Deus falava com a minha esposa, o irmão Rubens ele quer fazer do jeito dele, ele acha que o tempo é dele, ele acha que todas as coisas dele. O Senhor falou, não, freia, vai aprender um pouco, aprenda a ouvir a voz do Senhor, por mais que doa. Olha aqui, ele adianta, ele desnunda o bosque, se ele quiser ele destrui tudo, só para te dizer que Ele te ama, só para te dizer que eu estou no governo da tua vida, eu estou no governo da tua família, entrega tudo a mim, eu quero governar. Ele é rei, mas Jesus ele não é intrometido, ele bate na porta, ele bate, ele não quer chegar invadindo, ele fala, eu posso entrar, eu posso mudar a tua vida. Se a gente abre a porta para Jesus, Ele muda, Ele governa. E quando Jesus governa, pode o inferno que for contra ti, Ele ainda é o Senhor. Vou encerrar o verso 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Geralmente os salmos de Davi eles terminam assim. Tem muitas vozes por aí, que quem fala não é o Senhor. Tem muitas vozes, quem quer falar é o homem. E tem muitos lugares para que quem fala não é o homem, é o próprio diabo usando o homem. Por isso que é difícil, muitas das vezes, a gente ouvir a voz do Senhor. Só que quando o Senhor fala, gera circunstância, gera resultado. E um dos resultados dele aqui, de cara, é a força. O Senhor dá força ao seu povo. Por mais que as batalhas, destruição que foi lá, Ele fortalece o povo. Por mais que foi cantado aqui no hino das irmãs, quando for testado, Ele te aprova. Se vai pisar no espinho, Ele pisa contigo. Foi louvado aqui. Se você for passar pela prova, Ele vai contigo. Paulo falando lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, quando eu estou fraco, então eu estou forte. Ele orou ao Senhor, veja, aí ele teve uma visão do céu todo poderoso, só que ele não pôde falar e nem escrever. Então quando ele começa a falar, vem um mensageiro de Satanás. Mensageiro é anjo, traduzido é mensageiro, tradução de anjo é mensageiro. Então vem um demônio enviado por Satanás e começa a bater na cara, toda a expressão, no rosto de Paulo 3 vezes. E à medida que o anjo batia, ele começou a orar ao Senhor. E quando ele ora ao Senhor, o Senhor responde ele de uma forma maravilhosa.
Fala, Paulo, quando você está fraco, é porque eu vou dar força. Ele termina falando, a fraqueza do Senhor, né? A fraqueza do homem aperfeiçoa na grandeza do Senhor. Ele está falando, quando eu estou fraco, é porque eu estou forte no Senhor. É Ele o dono da força. Isaías fala que o Senhor dá força ao seu povo, renova o seu vigor, Ele restabelece. É por isso que nós cultuamos ao Senhor na quarta-feira. É para nós ganharmos força aqui no meio da semana e sustentar essa semana. Até no domingo Ele te renova de novo de força e te dá força para você caminhar. Abençoa, consequência da voz do Senhor. Ele vai te abençoar, meu querido. 3 coisas que o salmista diz. Ele dá força, abençoa e te dá paz. Ele te dá força para você prosseguir. Ele abençoa a tua vida aonde você vai, aonde você queira ir. Ele te abençoa a tua família, Ele te abençoa os teus planos. Assim é a consequência do Senhor. E a paz é aquela que quando a gente acorda, a angústia entra dentro do nosso coração. Tem dias que são difíceis, pastor Pedro. Tem dias que a labuta pesa mais. Tem dias que as coisas não dão certo. É somente a paz do Senhor entra dentro de nós e nos fortalece. Se Deus falou contigo, se falou comigo, está falando, Ele vai gerar em ti força, Ele vai te abençoar e vai te dar paz. Meu querido e minha querida irmã, se Ele nos dá força para caminhar, Ele vai conosco nos abençoando, e quando estamos abençoados, Ele nos dá paz, e paz não pode ninguém tirar de você, a não ser você mesmo. Podemos orar em nome de Jesus? Salmos número 46, a palavra oficial introdutória. Há um rio cujas que sai do trono do Senhor. Salmos 46, é isso mesmo, minha esposa? É isso mesmo, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Tem um rio. Tudo isso que a gente passa, o salmista está falando que lá no céu tem algo melhor para nós. Lá no céu espera você por mim, irmão Denis, todo mundo lá no céu. Ele falou, eu vou preparar um lugar. Foi cantado aqui, nossa esperança é a sua vinda. Ele vem nos buscar, que esse desejo brota cada dia mais em nossas vidas, que a luta dos dias, os desejos dos dias, não invada essa promessa que Ele estabeleceu para nós, que o trabalho, né, que as coisas difíceis não pode submerger aquilo que o Senhor prometeu para nós. Temos que vir aqui no culto, sabemos que amanhã, outro dia, vamos terminar o culto lá com o Senhor. Temos que almejar isso, temos que lembrar que Ele vai nos buscar. Amém, meus queridos amados irmãos? Vamos orar. Soberano Deus, Pai Altíssimo, Pai, aqui foi ministrado, Senhor, Tua palavra nessa noite. Que amanhã, quinta-feira, Senhor, sexta-feira, sábado, Senhor, seja um dia na tua presença. Que essa palavra, Senhor, venha nos dias difíceis em nossas vidas, de encontro conosco, Senhor. Que possamos, Senhor, Te adorar cada vez mais, conforme a beleza da Sua santidade. Senhor, que possamos ouvir, Papai, a Tua palavra todos os dias, Senhor. Que possamos, Senhor, tributar o nosso coração a Ti, Papai, de forma que o Senhor possa receber.
Oh Senhor, que cada um que se encontra aqui, Senhor, neste templo, nessa quarta-feira, abençoa o teu povo, dá força, Senhor, e dá paz. Oh Senhor, que os nossos dias, papai, em tua presença, sejam dias, Senhor, de grandiosos, que possamos te adorar, Jesus. Abençoa, Senhor, nosso querido pastor Max, a sua esposa missionária Tamires, seu filho Ian, Davi. Senhor, que eles possam, Pai, estar contigo todos os dias da tua vida. Senhor, nossos queridos obreiros, papai, nossas irmãs, Senhor, os jovens, as crianças, papai, até o novo convertido, Senhor, até o ancião, abençoa conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Senhor. Pai, te entregamos, papai, em nome de Jesus, esta pregação, esses irmãos, que o Senhor possa guardar conforme o teu querer, até que o Senhor venha buscar a tua igreja, é que ansiamos, Senhor, é que melhor desejamos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode